Salve, salve, meu povo, tudo bom? Olha só, essas semanas para trás aí, a gente teve aquele problema com a greve dos caminhoneiros, né, a paralisação dos caminhoneiros, e eu sei que ficou muito difícil de ir à aula. E o Selby manteve as aulas e eu tinha que dar conteúdo, porque a nossa prova já estava agendada e a gente já está no finalzinho do semestre, senão vocês iam ficar em déficit de conteúdo. Porém, eu vi que a sala estava vazia, eu tinha uma média de umas 15 pessoas por aula, 15 a 20 pessoas, e para quem não pôde ir, não ficar com essa defasagem, eu optei por gravar esse videozinho e das duas aulas que englobaram essa confusãozinha toda aí. Vamos lá, a gente estava falando de processo de execução, já lá na parte dos títulos executivos extrajudiciais, falando especificamente, tá, da execução para pagar quantia certa, tá, da execução de valores, né? E aí a gente viu que nesse momento eu junto um pouquinho algumas coisas com o cumprimento de sentença, volta a ser um núcleo comum com o cumprimento de sentença, nesse momento de penhora, avaliação e depósito desses bens penhorados. Lembrando que a gente está buscando aqui dinheiro e que de alguma forma eu tenho que transformar, ou eu consigo penhorar dinheiro especificamente, ou de alguma forma eu vou ter que transformar esse bem penhorado e avaliado em dinheiro depois através de uma alienação, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. O que eu vou penhorar no meu processo? Eu vou penhorar tudo que eu tenho direito a executar. O que isso quer dizer? O valor do débito principal, mais os juros daquele período com correção monetária e as custas processuais e os honorários de sucumbência arbitrados pelo juiz lá no momento da admissibilidade, né? No momento em que o juiz admite a petição inicial, ele já determina a citação do executado e já informa que está arbitrado o valor em 10% e que se ele pagar no prazo de 3 dias úteis, esse valor de honorários reduz a metade para 5%. Eu tenho que ter uma ressalva que quando eu vou penhorar, eu tenho alguns bens que são protegidos, né? A legislação, principalmente visando ali o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição, ele lista alguns bens como bens impenhoráveis. Essa lista está lá no 833 e a gente acresce também a ela a Lei 8.009, que fala do bem de família. Com relação a esses bens do 833, eu tenho que me atentar à execução de alimentos, em que o parágrafo 2º relativiza a execução de alimentos, tá? Dizendo que os bens, por exemplo, a poupança até 40 salários mínimos listados no inciso 10º e salários, montepios, aposentadorias, né, lá previsto no artigo 4º, também poderão ser penhorados em virtude de ser um bem de ser uma execução de alimentos. A 8.009 também flexibiliza isso na execução de alimentos e aquele bem de família poderá ser penhorado em uma execução de alimentos. Eles vão pesar ali duas garantias e 2 direitos constitucionais, que é o direito à moradia, né, e à alimentação. O alimentar-se é mais importante do que, tem um peso maior do que o direito à moradia. Não adianta nada eu ter onde morar e morrer de fome, tá? Então eu vou poder penhorar também o bem de família, acrescido ainda daquelas outras exceções que a gente já tinha visto em sala, como as dívidas decorrentes do próprio bem, né, para aquisição do próprio bem, e dívidas de condomínio, que poderão penhorar também o bem de família. Temos que lembrar que é o que está previsto no parágrafo 1º do 833, que a impenhorabilidade não é oponível à execução da dívida relativa ao próprio bem, e sem contar essa questão do parágrafo 2º do 833, que fala da execução de alimentos.
Quando eu vou penhorar, então eu dou entrada na minha petição inicial, bonitinho, cumprindo os requisitos todos necessários que a gente já tinha visto. O juiz faz uma análise prévia de admissibilidade, uma vez que ele admite a minha execução, ele já determina a citação do executado e aí estabelece aqui o negócio dos honorários, que eu já tinha falado para vocês, e estabelece a citação do executado para pagar em 3 dias e caso queira apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias da juntada do mandado aos autos, né? O exequente, lá na petição inicial, tem como um requisito a tentativa, a ideia, a preferência de indicar um bem à penhora caso ele saiba. E na maioria das vezes a gente não sabe, então a gente pede ali uma pesquisa Bacenjude, normalmente, né, para penhorar bens, para penhorar valores, desculpa, e encontrados em conta bancária e aplicações financeiras. Por que a gente pede logo um Bacen? Porque lá no 835 tem uma ordem preferencial de penhora. Questão de concurso adora perguntar se essa ordem é obrigatória. Não, ela é preferencial, tá? E ela é bem lógica, ela é preferencial até por uma questão de liquidez e depreciação dos valores, né? Então é mais fácil. O primeiro, só a gente vê que no 835, inciso primeiro, está lá dizendo valores em contas bancárias e aplicações financeiras, é o preferencial, é o primeiro de todos. Por quê? Porque ele já está líquido, ele já está transformado em dinheiro, que é o que me interessa. Eu tenho uma ressalvinha lá no 835, que são nos casos em que a execução, o débito oriundo daquela execução foi garantido por uma garantia real. Aquele executado, o devedor, indicou um bem como garantia. Nesses casos em que o executado indica um bem e eu tenho uma dívida, tá, com uma garantia real prestada, é óbvio que o primeiro bem deste patrimônio a ser buscado tem que ser o da garantia real, porque senão não tem lógica para que eu dei um bem em garantia real, deixei de ser um credor possivelmente quirografário e agora eu tenho um bem dado em garantia, é ele que tem que ser perseguido inicialmente. As questões de concurso gostam de encher o saco um pouquinho com isso também. Um outro ponto a ser levantado, em alguns casos, principalmente no Bacenjude, a gente vê que o juiz manda penhorar 50 mil e acaba encontrando 50 reais. E esses 50 reais, gente, são irrisórios frente à monta de 50 mil da execução. Eles serão absorvidos pelas custas da própria execução. Então, como será inócua a atitude da penhora e eu ainda vou estar causando um prejuízo maior ao executado, o juiz de pronto já libera esse valor, tá? E porque vai ser absorvido pelas próprias custas da execução e não vai se refletir em nenhum abatimento do crédito ali, tá? E do crédito e débito discutido na execução, tá joia? Como que funciona? Vamos lá. Então a gente já viu que o juiz recebe a petição inicial, faz o exame de admissibilidade. Se não tiver admissibilidade, tiver faltando alguma coisa, tiver errado alguma coisa, manda emendar. Se tiver tudo certinho, ele manda citar. Uma vez citado, a pessoa tem 3 dias úteis como regra para pagar, a partir da citação, para pagar o valor ali mencionado, e 15 dias úteis da juntada do mandado aos autos para apresentar embargos de execução em autos apartados, como a gente já viu. Passado esses 3 dias úteis, o exequente vai poder buscar penhorar, buscar bens do patrimônio do executado para poder penhorar e quitar o débito que está sendo discutido ali. Como que é feito essa penhora? Eu tenho vários sistemas que ajudam muito hoje em dia a realizar essa penhora, e eu tenho também o oficial de justiça que vai lavrar o termo ali de penhora, que vai poder também penhorar alguns bens. Quais são esses sistemas? Vamos por partes. Bacenjude, Renajude, o Bacen é convênio com o Banco Central, que busca dinheiro em banco, tá? Renajude é o convênio do Judiciário com o Detran e vai buscar ali veículos terrestres, né? O Infojude é a quebra do sigilo fiscal
é um convênio do Judiciário com a Receita Federal, então vai disponibilizar ali, por exemplo, a declaração de imposto de renda daquele executado. E nós temos aqui em Brasília um sistema chamado IRIDF, que é um convênio com o Tribunal de Justiça e os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal na busca de bens imóveis devidamente registrados. Só tem uma ressalvazinha que tem uma portaria do TJ que determina que esse sistema só vai poder ser utilizado de forma gratuita e não onerosa quando tiver sido deferido gratuidade de justiça na execução ou nos casos de execução fiscal na utilização pelo próprio erário público, né? Então, a gente, na maioria das execuções, a gente não vai conseguir usar esse IRDF. Não é uma vedação do CPC, mas uma vedação, como eu disse, de portaria interna nossa do TJDFT. Uma vez que eu realizo uma penhora dessa, como regra geral, eu tenho que intimar o executado. E por que intimar o executado? Porque ele tem direito a apresentar uma defesa chamada impugnação à penhora. Em alguns casos, nos casos que a gente já viu que ele não constituiu advogado, essa intimação é pessoal. Nos casos em que ele mesmo citado não constitui advogado, foi citado por edital, né? Aí eu tenho que intimar pessoalmente ali o executado, tá joia? Para apresentar uma dessas defesas, que é a impugnação à penhora, que a gente vai ver com mais tranquilidade um pouquinho para frente. Vamos lá. Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço e não avisou o juiz. Isso já é uma regrinha básica. Eu não tenho que ficar buscando, uma vez que o executado se manifesta nos autos e não tem o dever ali de manter atualizado o seu cadastro. Quando ele não mantém atualizado esse cadastro, é óbvio que a justiça e o exequente não tem que ficar buscando ele para intimar da penhora, uma vez que ele não tem, como tem essa obrigação e não manteve o seu cadastro atualizado, presume-se eu tenho ali uma intimação meio que presumida, tá? O que eu posso penhorar? E eu tenho algumas ressalvinhas que a gente já tinha falado em aula também. Quando eu penhorar imóvel ou direito real sobre imóvel, tá? É óbvio, gente, que eu tenho que intimar o cônjuge, desde que não seja o regime da separação absoluta de bens, onde aqueles cônjuges não têm nenhum imóvel que se comunica. Por que eu tenho que intimar o cônjuge? Porque o cônjuge ali tem, via de regra, 50% daquele bem imóvel que está sendo penhorado, ele tem a meação dele. Então ele tem que estar ciente de que aquele imóvel está sendo penhorado. Até porque ele tem direitos sobre aquele imóvel e ele vai ter a preferência na aquisição, ele vai poder remir, tá? Vai ter preferência na aquisição daquele bem em caso de uma remissão. A gente já tinha falado um pouquinho sobre remissão, é a remissão do bem, né? No regime da separação absoluta de bens, eu não preciso, porque nenhum bem se comunica, então aquele cônjuge que não faz parte da execução não precisa estar ciente do que está acontecendo. Quando eu tenho um bem indivisível, um exemplo é um imóvel que a priori eu não tenho como passar uma faixa no meio da sala e dividir um apartamento em dois. Como é que eu faço? Aquele cônjuge que não é o cônjuge devedor, que não participa da execução, vai ser ali intimado e ele vai ter direito a se manifestar por embargos de terceiro. Ele vai se manifestar, vai apresentar ali as alegações, a defesa dele, mas vamos imaginar que aquele bem acabou sendo vendido. Primeiro que a gente viu que ele tem preferência na aquisição, na remissão daquele bem, e segundo que uma vez vendido, o valor ali, quem arrematar aquele bem vai depositar o valor integral do bem em uma conta judicial. O juiz vai liberar primeiro os 50%, a cota parte do cônjuge que não participa da execução, e porque não pode penhorar um bem que é dele, né? A metade é dele, então já fica ressalvado que é aquela metade em dinheiro. E o restante do dinheiro, que é o que faz parte da ameação do executado em si, vai ser convertido em favor do exequente. Tranquilo?
Em caso de penhora, eu vou poder substituir, em alguns casos, aquele bem penhorado. Quando que eu poderei substituir o bem penhorado? Em 10 dias, tá? Contados da intimação da penhora. E qual que é o motivo? Um princípio que a gente viu lá no comecinho do estudo do processo de execução, que é o princípio da menor onerosidade ao executado. Lembrando que essa substituição de penhora não pode causar prejuízo ao exequente. O juiz vai sopesar ali, quando deferir a substituição, tá? Ou indeferir, fica a critério do juiz isso, ele vai sopesar ali a liquidez daquele bem, vai ver se a substituição, a troca do bem penhorado não vai causar nenhuma dificuldade de venda ou nenhum problema de redução dos valores. Ele tem uma análise toda e o exequente não pode sofrer nenhum prejuízo com essa substituição. Quando a mesma petição em que o executado já requer a substituição da penhora, que é num prazo de 10 dias, esse prazinho é enjoado e normalmente gosta de cair porque foge daqueles prazos de 15 ou 5, né? Ele já deve indicar aonde que aquele bem se encontra e também já deve indicar ali, comprovar a propriedade. No caso dos bens imóveis devidamente registrados em cartório, a gente comprova através da certidão de ônus. Lembrando que eu tenho o princípio da cooperação nesse sentido também, e já que o executado quer que o pleito seja deferido, ele tem que facilitar a vida tanto do juízo quanto do exequente, já indicar onde ele se encontra, já comprovando que aquele bem é de sua propriedade. Tá joia? Nos imóveis, como a gente viu, o executado precisa da outorga uxória ou da outorga marital. Então, quando o executado for indicar um novo bem para substituição de penhora, e esse bem for um bem imóvel, ele vai precisar também da outorga do seu cônjuge ali, do seu marido, da sua esposa, tá? Então, nos casos de substituição da penhora, o marido ou a esposa precisam dar a sua outorga ali também, tá? Lembrando de uma coisa, uma vez que ao cônjuge dá a outorga expressa, concorda com a indicação daquele bem como garantia, tá? Como substituição de penhora, desculpa, eu tenho que lembrar que o cônjuge, na hora, se for efetivada a penhora daquele bem, se ele for levado a leilão, o cônjuge que deu a outorga não vai ter a proteção da metade dele. Ele anuiu com a entrega daquele bem, então será penhorada a integralidade do bem, será leiloada a integralidade do bem e será revertida em favor da execução a integralidade dos valores ali apurados. Tá joia? Isso eu tenho que me atentar também. Lembrando que também no caso de separação absoluta, eu não tenho necessidade dessa outorga, porque os bens não se comunicam, eu não tenho nenhum bem que se comunica. Uma vez que ele não se comunica, eu não tenho necessidade de pedir a autorização da outra parte. Tá joia? Quando que eu vou poder requerer a substituição da penhora? Quem requer a substituição dessa penhora como regra? O executado. Está previsto lá no 848 e diz o seguinte: as partes poderão requerer a substituição da penhora se... Cuidado, gente. Quando ele fala as partes, são ambas as partes, exequente e executado. Normalmente, quem requer essa substituição é o executado, mas a gente vai ver que tem casos em que o exequente também poderá pedir. Ela não obedecer à ordem legal, então o executado fala: olha, vocês penhoraram o meu carro, mas eu tenho dinheiro disponível, o dinheiro é preferencial, troca o carro pelo dinheiro. Eu nunca vi isso na prática acontecer, trocar um veículo por dinheiro, mas tá, a lei está dizendo. Segundo, ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento, nos casos em que ela não... Lembra que quando eu tenho uma garantia real, deve ser executado, deve ser penhorado o primeiro bem dado em garantia real? Então, nesses casos, eu vou poder pedir a substituição também. Havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados. No caso de execução por carta precatória, nos casos em que eu penhoro bens fora da minha jurisdição, ali fora do ramo de competência, do território de competência daquele juiz por carta precatória, sendo que tem bens aqui e o procedimento
é muito mais fácil, né, de penhorar bens aqui do que penhorar bens em outra comarca por precatória. 4. Havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame. Eu tenho um bem que está 100% livre de gravame, não tem problema nenhum, não tem nenhum ônus, tá, ali gravado, e acabo penhorando um outro bem que tem um pepino, que já tem uma outra penhora, ou está dado em hipoteca, em alienação fiduciária, alguma coisa assim. É óbvio que os bens livres e desembaraçados, eles têm preferência por uma questão de facilidade e de celeridade também do procedimento. Eu não vou ter nenhum outro terceiro como regra ali envolvido que vai precisar se manifestar nos autos, tá? 5. Ela incidir sobre bens de baixa liquidez. Aqui interessa muito mais ao exequente do que ao executado. Penhorei um instrumental cirúrgico super específico, sendo que o cara tem um veículo. É muito mais fácil vender o veículo do que às vezes esse instrumental cirúrgico que eu tenho um público muito seleto. 6. Fracassar a tentativa de alienação judicial do bem, nos casos em que eu levo a alienação, seja em virtude do particular, seja por leilão, e eu não consigo nenhum lance ali, ninguém arremata aquele valor, aquele bem, e como se torna inócua a penhora daquele bem, eu vou poder pedir a substituição. Aqui também é um pedido oriundo normalmente do exequente, né? O executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei, eu penhoro e preciso de uma informação do executado. O executado não se manifesta sobre isso e acaba... eu não consigo efetivar a venda, a alienação daquele bem, eu não consigo perfectibilizar a penhora e a alienação, a transformação em dinheiro. Então é melhor eu substituir o bem do que ficar ali quebrando cabeça, não é? Eu tenho uma ressalva muito bacana no 848 que adora cair em prova. É o seguinte: a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao débito constante na inicial, acrescido de 30%. Então posso pedir a substituição por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, desde que eu acresça ao valor 30% como garantia de que o exequente ali efetivamente vai receber na integralidade o seu valor. Tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia judicial são vendidos ali por bancos e seguradoras justamente com esse fim, né? É um título específico para garantir uma obrigação judicial ali, tá joia? O procedimento do Bacenjude a gente já viu, vou falar um pouquinho mais rápido aqui. Eu peço, o interesse é do exequente, o juiz não pode determinar de ofício o Bacenjude como regra, apesar que aqui em Brasília a gente tem visto algumas vezes a determinação de ofício fundamentado pelos juízes no princípio da eficiência e da celeridade processual, mas inicialmente é o princípio do interesse do exequente. Então o exequente requer, o juiz defere, não intima, não precisa intimar, não tem que intimar previamente o executado. Até porque, gente, se ele intimar previamente o executado rapa a conta e não deixa dinheiro nenhum lá, tá? Então não intima o executado e a determinação vai para o Banco Central vai encontrar dinheiro nas contas em que o executado tiver saldo positivo ali. O juiz, percebendo em que teve um excesso de penhora, que aquela na verdade é uma indisponibilidade, que nem ocorreu a penhora ainda, mas um excesso de bloqueio de valores, o juiz vai poder liberar esse excesso de ofício, não precisa nem intimar ninguém. Por que acontece esse excesso de indisponibilidade? Porque o nosso sistema do Bacenjude ainda não consegue somar ao valor das contas. Então imagina, se eu tenho 50 mil de execução e o juiz defere ali uma pesquisa Bacen no valor de 50 mil, e o cara tem 3 contas, o executado tem 3 contas que tem 50 mil positivo, ele vai ter ali efetuado o bloqueio, a indisponibilidade de 150 mil, ultrapassando ali em 100 mil o valor da execução. O juiz, percebendo esse excesso, ele já libera de ofício essa indisponibilidade excessiva no prazo máximo de 24 horas, tá? Por que é tão importante isso? Porque às vezes primeiro que eu estou dando uma pena ali, eu estou apenando o executado num valor superior ao que ele deve, isso é um absurdo, não pode.
Segundo, que isso pode causar um grave dano ao executado. Empresas, por exemplo, que têm uma folha de pagamento e penhora-se um valor muito grande, abusivo, penhora-se não, né? Bloqueio abusivo, então deixa de pagar, por exemplo, a folha de pagamento ou os tributos por conta disso. Depois de liberado o valor o excessivo ali, o indisponível excessivo pelo juiz, ele determina a intimação do executado, normalmente através do seu advogado, naquela mesma dinâmica. E se não tiver advogado constituído nos autos, ele vai ter que mandar a intimação pessoal. Se o oficial de justiça ou a carta R for até o endereço indicado pelo executado e ele não for encontrado ali, presume-se intimado. Da mesma forma, ele vai ter direito à apresentação de impugnação à penhora da data da intimação. Ele tem 5 dias. E ele vai poder alegar, por exemplo, que aquela quantia penhorada é impenhorável, tá? Por quê? Porque ele é salário, porque é poupança abaixo de 40 salários mínimos, tá? Então, qualquer motivo que consiga ali, nesses casos aqui, por exemplo, com supedâneo no 833, né? Indicar que não podia ter sido penhorado aqueles valores, ou que o valor ali ainda continue excessivo, mesmo passando pelo crivo do juiz antes da intimação, eu ainda tenho excesso de penhora, de indisponibilidade, e aí ele vai pedir a liberação. Rejeitado ou não apresentada a impugnação à penhora, o juiz vai efetivamente converter aquela indisponibilidade em penhora. Tá? Aí ele tira da conta do executado, daquele local onde foi encontrado, e transfere para uma conta judicial, vinculado ao processo, vinculado ao juízo. Tá? E aí efetivamente nós temos a penhora. Lembrando que nesses casos eu não preciso da lavratura de termo por oficial de justiça, seria uma burocracia totalmente desnecessária, até porque eu tenho um sisteminha para fazer isso. E realizado o pagamento daquela quantia, do crédito, do débito discutido ali, tem que liberar a indisponibilidade em 24 horas. Lembrando, gente, que esses prazos de 24 horas, tanto para liberar o excesso de execução, o excesso de indisponibilidade, quanto o prazo de 24 horas para liberação do valor depois de pago o débito, são prazos impróprios, são prazos destinados ao cartório, ao juiz, e que, via de regra, na prática, eles não são cumpridos, infelizmente. Tá, joia? Se o executado fechar as portas de casa e não liberar ali o oficial de justiça adentrar a sua casa para listar ou para encontrar bens passíveis de penhora, o que se deve fazer? Se já tiver autorização de arrombamento no mandado, o oficial de justiça vai poder entrar na casa, desde que acompanhado de um outro oficial de justiça, então terão que ser 2 oficiais juntos, e o auto circunstanciado tem que ser assinado por 2 testemunhas para comprovar de que todo o procedimento ali praticado pelo oficial de justiça, pelos oficiais, na verdade, que são 2, foi um procedimento lícito, foi um procedimento legal. Se não tiver no mandado a possibilidade, o deferimento da autorização de arrombamento, o oficial de justiça certifica que foi impedido de entrar, volta ao juiz, tá? O juiz abre prazo para o exequente, aí o exequente vai poder requerer a solicitação de arrombamento. O juiz de ofício também vai poder deferir para dar efetividade à decisão dele, mas normalmente funciona com um pedido do exequente. Uma vez que o novo mandado vem com autorização de arrombamento, aí sim o oficial continua naquele procedimento, 2 oficiais com auto circunstanciado assinado por 2 testemunhas, e lembrando que não é igual filme dos Estados Unidos em que o oficial mete o pé na porta, não. O exequente paga ali um chaveiro, uma pessoa para abrir aquela porta, aí sim o oficial de justiça entra. Normalmente o exequente tem que acompanhar a diligência do oficial de justiça, até porque para poder ir junto com o chaveiro ali para arrombar. Esse custo de arrombamento depois pode ser cobrado nos próprios autos da execução. Tá joia?
Como é que, então, uma vez penhorado, eu vou agora transformar esse bem penhorado, se não for dinheiro, né, em dinheiro. E como é que eu faço isso? Como que eu transformo um bem que não é dinheiro em dinheiro? Como que eu transformo um carro em dinheiro, um imóvel em dinheiro? Eu transformo através da alienação, através da venda, né? Em alguns casos, o juiz vai poder proceder à venda antecipada antes do final da discussão dos embargos, da impugnação ao cumprimento de sentença, de uma eventual impugnação à penhora, da discussão de uma eventual exceção de pré-executividade. O juiz vai poder definir a alienação antecipada antes do término dessa discussão. Quais são os bens, tá, que estão abrangidos por isso? Veículos, porque os veículos principalmente se depreciam com muita rapidez, cada dia que passa o veículo vale menos, então até para garantir um prejuízo menor ao executado e para garantir também a efetividade da penhora ao exequente, o juiz vai poder deferir a venda antecipada de veículos, pedras e metais preciosos, outros bens sujeitos a depreciação ou deterioração rápida, né, no decorrer do processo, ou quando houver manifesta vantagem. Essa vantagem é uma vantagem tanto para o executado quanto para o exequente. Eu não posso ter uma manifesta vantagem só para o exequente e um grande prejuízo para o executado. Quando eu faço a penhora de créditos do executado, vamos imaginar que João me deve 10 mil, mas Pedro deve a João 30 mil. Então João tem ali um crédito com Pedro de 30 mil e eu busquei outros bens, busquei dinheiro, não encontrei. Sabendo desse crédito, eu quero penhorar o crédito de João ante a Pedro. Vou poder fazer isso? Claro que vou. Como que eu faço? Intimando o terceiro devedor. Então eu executo João, eu tenho que intimar Pedro, que é o terceiro que não tem nada a ver com a minha execução, falando para ele: olha, Pedro, não paga para o João não, que eu estou penhorando esse crédito, então agora você tem que pagar para o Alejandro e não mais para o João, beleza? Intimo o terceiro devedor para que ele pague para o exequente, não mais para o executado com quem ele tinha crédito, e intima também o executado para que não disponha daquele crédito, para que ele não negocie, para que ele não faça, por exemplo, uma cessão de crédito, para que ele não grave aquele crédito com qualquer garantia, dando aquele crédito em garantia, qualquer coisa do tipo. Nos casos em que eu tenho penhora de títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, né, duplicato, cheque, eu faço a penhora. Lembra lá do conceito do vivante, dos títulos de crédito, né? É o documento necessário, né, literal e autônomo necessário onde menciona um crédito ali, não é assim? Aquele crédito mencionado no título, ele vai ser penhorado só o crédito ou vai ser penhorado o título em si? A ideia é que eu penhore o título, em que eu faço uma busca e apreensão do título. Por quê? Justamente por conta da possibilidade de endosso daquele título, de transferência do crédito a um terceiro, tá? Ou então até da tradição, nos casos de títulos endossados em branco ali e que estão ao portador. Então eu travo o título, tá? E consequentemente o crédito mencionado no título fica penhorado em benefício do exequente ali, em benefício daquela execução. Penhorada cotas ou ações do sócio. Cuidado, gente, aqui quem está sofrendo a execução não é a sociedade, e sim o sócio. Quando eu vou buscar bens ali daquele sócio, eu busquei vários bens e não encontrei, acabei encontrando só cotas de uma sociedade ou ações de uma sociedade, no caso de uma limitada ou de uma SA, né? E acabei encontrando ali só essas cotas ou ações que ele tem de uma empresa, de uma sociedade X, tá? Como é que eu procedo isso? Eu vou poder penhorar? Óbvio que você vai poder penhorar. O juiz vai ali intimar o executado daquela penhora e vai intimar também a própria sociedade, tá? E essa sociedade, tá? O juiz vai deferir um prazo não superior a 3 meses
para que a sociedade, através do seu administrador, apresente um balanço especial, tá? Para valorar, né, um valuation daquela sociedade, porque efetivamente a sociedade não vai valer o que tem ali, o valor de face, que a gente chama o valor das cotas do capital social integralizado ali. Ela vale muito mais e pode valer muito mais, na verdade, em alguns casos pode até valer menos. O administrador vai ter que apresentar esse balanço especial. Os demais sócios daquela sociedade têm preferência na aquisição dessas cotas, então imagina que eu tenho 3 sócios ali, penhoro as cotas de um deles, os outros 2 sócios têm preferência na aquisição dessas cotas ou dessas ações, e se os sócios não quiserem, não ficarem com aquelas ações ou com aquelas cotas, tá? A gente vai proceder à liquidação das cotas. Não é que o exequente entra no quadro societário, não, de jeito nenhum. Tá? Aquelas cotas são liquidadas, eu transformo aquelas cotas em dinheiro e a sociedade vai pagar ao exequente, com o depósito em juízo ali, o valor referente àquelas cotas. Lembrando que esse pagamento também tem que ser discutido junto ao juízo, porque a ideia é preservar a sociedade, a empresa ativa. Quando eu tenho a penhora da empresa, de estabelecimentos e de semoventes. Lembrando, gente, o de cima, o previsto no 861, é a penhora de ações. Aqui tá o de cotas, né? Aqui eu não estou penhorando mais cota. No 862 é a penhora de bens, tá, da sociedade, como o estabelecimento. O que eu vou poder fazer? Vou poder penhorar? Claro que eu vou poder penhorar sem problema nenhum, uma vez que eu penhore, por exemplo, semoventes, um gado. Uma discussão que a gente teve em sala, foi uma discussão interessante com relação a cachorro e gato, pode ser penhorado, é semovente? E eu já mostrei em sala lá que tem jurisprudência dizendo que naqueles casos em que eu tenho cachorro e gato de criação, em que o cara vive de vender cachorro e gato, ele vai poder ser penhorado sem problema nenhum. Um gado, um cavalo também sem problema nenhum, tá? Bem como edifícios em construção. O juiz nomeará um administrador depositário, e esse administrador, via de regra, poderá receber uma remuneração por estar administrando ali, e ele deve apresentar um plano de administração daquele estabelecimento comercial, industrial ou agrícola que ele está responsável agora no prazo de 10 dias. E uma vez que ele fica responsável por aquele bem, ele recebe uma remuneração também. Penhora de navio ou aeronave. Lembrando que navio ou aeronave, de acordo com o direito civil, é considerado bem imóvel, né? A penhora de navios ou aeronaves não obsta que continuem navegando ou voando por aí. Imagina que eu penhorei um navio da CVC, daqueles lá de cruzeiro, ou então que eu penhorei um avião da Gol. Eles vão poder continuar sendo utilizados? Sim. Deixa ali o executado como fiel depositário e ele vai poder continuar utilizando aquele bem, desde que ele faça um seguro contra riscos e apresente essa apólice perante o juiz defira essa situação, tá? Então vou poder penhorar e o executado continua usando até a alienação, a transferência, a expropriação, a transferência de propriedade. Penhora de percentual de faturamento de empresa. Aqui eu não estou penhorando o estabelecimento, eu não estou penhorando a cota, eu estou penhorando o faturamento. O juiz vai poder deferir essa penhora do faturamento, mas ele vai ter que sopesar ali duas coisas. A empresa, aquele faturamento a empresa tem que continuar rodando, então eu tenho que deixar um mínimo de capital de giro ali, o juiz vai ter que definir um percentual em que a empresa ainda consiga sobreviver, porque senão eu estou jogando tributo fora e jogando emprego fora, mas também não pode ser um parcelamento muito grande, em que causa um ônus grande ao exequente. Daqui a 10 anos o exequente recebe o valor, aí também acaba sendo inócua
esse tipo de penhora, então, não me serve. Então o juiz vai sopesar ali tanto a manutenção da atividade empresarial quanto um tempo razoável para quitação perante o exequente. Nomeia na mesma dinâmica um administrador depositário e esse administrador depositário recebe remuneração e presta contas ao juízo a cada novo depósito do percentual. Penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, eu acho que o melhor exemplo é o aluguel de imóveis, tá? Quando que o juiz vai fazer isso? Quando considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravoso ao executado. O procedimento é o mesmo, ele nomeia um administrador depositário, que pode ser o executado, pode ser o exequente. Esses administradores depositários podem ser qualquer pessoa, tá? Tanto o exequente quanto o executado, quanto um terceiro de confiança do juízo, e que ele vai ficar recebendo também aquele aluguel, por exemplo, depositando numa conta vinculada ao juízo. Durante o período da penhora dos frutos e rendimentos daquela coisa móvel ou imóvel, o executado perde o direito de gozo do bem até a quitação do débito. Eu não estou penhorando o bem, eu estou penhorando só o seu rendimento. Depois que quitar, ele fica com o bem, com a propriedade, todos os direitos decorrentes da propriedade ali, incólumes de volta para o executado. Tá joia? A avaliação dos bens do devedor. Não se procederá à avaliação quando uma das partes aceitar o preço indicado pela outra, então uma indica o valor e a outra aceita, não tem por que eu avaliar, desde que eu também não tenha incapazes no meio. Toda vez que eu tiver incapaz, eu vou precisar de uma avaliação judicial. Títulos ou mercadorias cotadas em bolsa, porque a própria bolsa é que dá o valor de cotação, tá? Então, está cotado em bolsa, não tem por que eu avaliar. Títulos da dívida pública, que também já tem uma cotação oficial, também não tem por que avaliar. Ações de sociedades e títulos de crédito. Nos títulos de crédito está expresso o valor, não tem por que eu avaliar. E nas ações de sociedade, eu faço aquele procedimento do valuation, do balanço especial, caso eu queira penhorar, não tem essa necessidade do oficial de justiça. Como regra, quem faz essa avaliação é o oficial de justiça, inclusive, né? Uma vez que o oficial de justiça não consegue avaliar, aí sim o juízo determina um perito específico para fazer a avaliação. Veículos e outros bens que possuem cotação por pesquisa oficial, o veículo tem a tabela FIPE como exemplo ali. Como regra geral, o oficial de justiça avalia, mas pode o perito, e nos casos em que de maior complexidade, em que o oficial de justiça não tem capacidade técnica para isso. Vou poder pedir uma nova avaliação, refazimento da avaliação, quando houver erro na avaliação ou dolo do avaliador, o avaliador de sacanagem ali avaliou erroneamente, ou para mais ou para menos, quando ocorrer a majoração ou a diminuição do valor do bem. Determinado bem, agora, por conta da greve e da paralisação dos caminhoneiros, se você penhorar um botijão de gás antes da paralisação e penhorar um botijão de gás cheio depois, ele vale um pouquinho mais. Se você penhorar um galão de gasolina cheio, está valendo mais, então tem que majorar também a avaliação, né? Brincadeiras à parte, no caso em que eu tenho ali uma depreciação, uma diminuição do valor, eu peço para avaliar de novo. Nesse caso, normalmente quem pede é o exequente, e nos casos em que o valor agora, o bem penhorar está valendo mais, o executado, como regra, pede para avaliar por um valor maior. Ou quando o juiz tiver uma fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ali pelo próprio oficial de justiça, ou nos casos até das tabelas oficiais. A adjudicação. A adjudicação é quando o exequente fica com o bem. Tá? O não preciso transformar aquele bem em dinheiro, o exequente topa ficar com o bem. Uma vez que é requerida a adjudicação, o executado deve ser intimado, ele vai poder apresentar ali uma defesinha, né? Vai poder se manifestar. Uma vez intimado, ele se manifesta concordando ou não com o pedido de adjudicação feito pelo exequente. A mesma dinâmica de todo o resto, eu tenho que intimar através do advogado, não vou intimar através do advogado quando não tiver, nos casos quando tiver citado por edital, não tiver mais procurador constituído, tinha um procurador, o procurador renunciou e não colocou ninguém no lugar, tá? Então tem que intimar. Todas essas penhoras
são nessa mesma dinâmica, e a adjudicação, que é quando eu já faço a expropriação, a troca da propriedade para o exequente, do executado para o próprio exequente, eu também tenho que intimar. Se eu tiver um bem, se o bem adjudicado for mais caro do que o valor da execução, o exequente vai ser intimado para depositar a diferença, e uma vez que ele deposita a diferença, o juiz libera a carta de adjudicação ali, transferindo aquela propriedade. Se o bem valer menos do que o valor da execução, segue-se a execução com o saldo remanescente ali, adjudica e segue a execução com o saldo remanescente, tá? Quem que vai poder adjudicar o bem? Outro credor que penhorou o mesmo bem, no caso em que eu tenho 3, 4 processos, e nesses 3, 4 processos eu tenho a mesma penhora, a penhora do mesmo bem, tá? Então o exequente de outro processo poderá adjudicar esse bem também sem problema nenhum, deposita em juízo e depois eu vejo a ordem de pagamento ali, né? A ordem de pagamento, que como regra é a penhora. Quem penhorou primeiro, recebe primeiro, via de regra. Eu tenho ressalvas como o crédito alimentar, que tem preferência também. O cônjuge ou o companheiro que tem interesse em ficar com aquele bem, ele vai poder adjudicar também, inclusive com preferência. E os descendentes ou ascendentes do executado também são formas de remissão, lembrando que essa aqui é uma remissão, como são terceiros que estão remindo, é uma forma de remissão do bem em si e não da execução como um todo. Tá? Se houver mais de um pretendente, como é que funciona? Eu vou ter a licitação, eu vou vender pelo melhor preço, tá? Então quem pagar mais na adjudicação, quem aceitar ficar com o bem por um valor mais caro, leva o bem, tá? É uma vantagem para o executado aqui. Se eu tiver igualdade de oferta, aí eu tenho uma ordenzinha estabelecida por lei de preferência, onde no primeiro tem o cônjuge, segundo lugar o companheiro, terceiro descendente, quarto o ascendente. Transcorridos 5 dias da última intimação e decididas eventuais questões, o juiz vai lavrar o auto de adjudicação e expedir a carta de adjudicação, tá? Que essa carta será entregue ao exequente. Aí o exequente vai atrás agora da posse desse bem, né? Entra em contato com o executado para entrar na posse, para ocorrer a tradição, se for um bem móvel, daquele bem. E se o executado não cooperar, além dele poder tomar uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o juiz pode deferir ali o acompanhamento de oficial de justiça e até reforço policial, tá? Considera-se perfeita acabada a adjudicação com a lavratura do auto, assinada a assinatura do juiz, do adjudicatário e do escrivão, e se o executado também estiver presente, ele também assina. Gente, é muito difícil o executado assinar, né? Até porque ele normalmente não está presente. Eu faço isso através de um processo, não tem porque o executado estar ali presente. Tá joia? As questões estão aí para vocês, o gabarito vem logo após, eu não vou comentar para o vídeo não ficar maior do que ele já está, que ele já está gigantesco. Eu espero que seja proveitoso e ajude vocês aí para a prova e em decorrência dessa confusão toda que teve nessas últimas 2, 3 semanas. Abraço a todos e boa prova.